Muitas vezes nós queremos ter a oportunidade de falar bem e se expressar bem diante das pessoas, de forma que nós venhamos errar as palavras e até mesmo gaguejar. Então, muitas vezes já aconteceu comigo, muitas vezes eu queria poder saber falar bem, queria poder aprender significado de palavras, e quando eu estava aprendendo o significado de palavras, eu tropeçava nas palavras e também nos significados, né? E começava a gaguejar, né? Isso quando a gente está aprendendo a falar. Não quero dizer que eu sou um intelecto em palavras, ou não quero dizer também que eu falo muito bem, porque eu sei que tem pessoas que são muito mais bem inteiradas do que eu na fala, que sabe se expressar bem, que sabe o tempo de colocar as expressões na hora certa, no português correto, no português corretivo. E assim eu tenho aprendido, né? Eu me esforço a cada dia para poder saber falar melhor, para poder saber me expressar. E eu observo muito o que as outras pessoas falam também para mim poder estar interpretando, né? E é assim que eu aprendo, né? A cada dia. Talvez alguém fale uma palavra que eu não conheça e eu vou em busca de tentar conhecer aquela palavra que eu nunca vi para mim poder saber expressar aquela palavra de forma correta, porque eu tenho curiosidade sobre isso e aprendi também com os meus professores que a gente tem que ter curiosidade em querer saber aprender o significado das palavras, principalmente quando alguém termina de falar. A gente tem que procurar saber o que aquela pessoa está querendo passar para nós com aquela palavra. Muitas vezes a gente descobre o significado da palavra que a pessoa está falando, nós achamos a palavra tão bonita, e quando a gente descobre o significado dela, a gente termina não gostando, né? E a gente diz, é uma palavra tão bonita, mas o significado é tão escandaloso, é tão horrível, e a gente termina não querendo é, expressar aquele tipo de palavra por conta do significado, né? Porque palavras que ofendem alguém, palavras que são imorais, né? Pode ter até um significado diferente ou parecer muito bonito a pronúncia, mas que não atribui nada de bom para a pessoa. Então pode tanto ofender alguém, como a pessoa possa não gostar ou ouvir. Talvez a pessoa fale aquela palavra e a outra pessoa já conheça o significado dela, mesmo ela tendo um, um sentido diferente, né? E tenha também o significado que venha deturpar a imagem de alguém. Então, eu não aconselho aprender esses tipos de palavras que deturpam, né? Mas que nós possamos achar palavras bonitas que possam realmente homenagear alguém ou que venha falar bem de alguém, porque a gente não termina somente conhecendo palavras boas, nós não terminamos conhecendo somente palavras que venham nos alegrar, que venha nos, como é que eu posso dizer assim? Você está vendo como às vezes a gente se perde no falar, nas palavras, quando a gente quer continuar falando sem parar para poder explicar algo para alguém, a gente termina tropeçando e até mesmo gaguejando, até com as pessoas mesmo que conseguem se expressar bem, isso acontece, né? Então, muitas vezes a gente tem que voltar o vídeo para poder corrigir as palavras que errou falando, né? Então, é assim que acontece, isso que eu queria explicar para vocês.